Então nós queremos saudar todas as pessoas que estão nos escutando através da internet, essa segunda parte do curso sobre o Evangelho de São Mateus. Nós estamos aqui no Barco de Jesus, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, dentro da paróquia Jesus, Maria e José. E estamos fazendo essa reflexão do primeiro Evangelho. É claro também que nós não vamos refletir o Evangelho todo. Nós pegamos uma parte mais específica do Sermão da Montanha e vamos desenvolver um pouco essa apresentação do evangelista, do Senhor como o novo Moisés. Queríamos também lembrar que nós fizemos outros cursos sobre os evangelhos, o Evangelho de Marcos e também sobre o Evangelho de Lucas, que depois as pessoas interessadas podem procurar no nosso endereço. Bem, na primeira parte nós fizemos uma primeira apresentação do Evangelho, falamos sobre o Sermão da Montanha, sobre uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria então hoje fazer uma continuação sobre o Sermão da Montanha e fazer algumas observações sobre dois grandes milagres do Senhor. Queria para isso, sobre essa reflexão de hoje, falar que eu peguei algumas coisas do Sermão da Montanha, desse texto do Bento XVI, que ele escreveu sobre Jesus de Nazaré. Ele escreveu 3 livros sobre Jesus de Nazaré. Um primeiro, o batismo, a transfiguração. O outro, número 2, a morte e a ressurreição. E o outro, terceiro, sobre a infância. Algumas coisas sobre milagres me deu o direito de pegar aqui nesse texto de Jesus Histórico, manual de Jesus Histórico, do G. Tyson e da Annette Merckx. E a gente vai indicando esses textos para quem estiver interessado. E uma outra coisa bem simples e rápida, que a gente vai comentar sobre a questão do personagem histórico de Jesus, que está nesse texto do Flávio Joséfo, a História dos Hebreus, que é um trabalho muito famoso sobre as apresentações da história do povo hebreu, e ele cita, é um dos historiadores que citam a figura de Nosso Senhor. Então vamos nós aqui. Eu queria então fazer algumas considerações a partir do texto do trabalho do Bento XVI, que ele escreveu já esse texto como Papa. A gente vê assim um grande esforço para Bento XVI tinha e tem de escrever, porque ele, como Papa, conseguiria escrever um trabalho desse, é um negócio assim, a gente não entende como é que ele tinha tempo para se dedicar para uma coisa dessa. E a gente vê a paixão dele como teólogo, como escritor, que disse que até precisava passar os últimos dias dele, porque antes de ser Papa, ele dizia, uma coisa que ele queria muito era deixar uma herança teológica para a igreja. E ele, como Papa, estava, bem dizer, impedido de escrever os textos dele. E está se dedicando agora mais à escrita. Mas nós tivemos essa preciosidade sobre a vida do Senhor apresentada por ele nesses 3 volumes. Bom, eu peguei aqui algumas ideias do texto do Jesus de Nazaré, que ele tem um capítulo sobre só o Sermão da Montanha. Então, teve algumas anotações aqui que eu acho interessante compartilhar com vocês. Ele vai dizer, isso já nós dissemos no primeiro momento, que ele vai apresentar Nosso Senhor como o novo Moisés. Mas ele apresenta, então, Nosso Senhor como novo Moisés e sentando na cátedra de Moisés. É muito legal essa expressão que ele diz, que no Sermão da Montanha Nosso Senhor se senta e os seus discípulos se aproximam. Então ele diz que esse momento que ele senta, ele está ensinando na cadeira dele de mestre, ensinando para o seu povo, dando a sua lei para o povo, mas ele está ensinando também uma autoridade que é a autoridade maior do que a de Moisés. Então é interessantíssima essa apresentação que ele diz. Também ele diz que esse círculo de pessoas que estão escutando o Senhor não é um círculo fechado. Ele diz, os discípulos se aproximaram e Nosso Senhor começou a ensinar para as multidões. Então, esse ensinamento do Senhor é um ensinamento para todos aqueles que queiram ser discípulos do Mestre. É um ensino aberto a todos que queiram escutá-lo e aprender dele. Também ele diz que o ensino do Senhor é no monte, é o Sermão da Montanha. Esse monte, fazendo uma comparação assim com
o Monte Sinai de Moisés. Mas o monte também, para o Cristo, ele anota que o monte é o local da oração do Senhor. Nosso Senhor foi orar no Monte Tabor, ele subia também como os profetas, como Elias, como também subia Moisés no Monte Sinai para orar. Nosso Senhor, ele orava no monte. E do monte também ele ensinava. Para dizer que o Senhor, nesse seu ensino, ele está revelando a intimidade dele com o Pai. E ele nos chama a viver a comunhão com o Pai a partir desses seus ensinamentos. Também o Papa ele faz uma seguinte observação. Quem conhece lá o local, ele faz exatamente isso. Esse local do Sermão da Montanha, é dito que na tradição, é um local lá, que também tive a felicidade com graça de ir a esse local, e também para mim das felicidades que eu nem percebi, porque não estava previsto. Quando a gente estava lá no local no sermão do monte do sermão, o guia pediu para eu esclarecer, falar sobre o que era aquele sermão da montanha. Então eu estava lá falando para o pessoal improvisadamente sobre o sermão da montanha. Depois a Zélia disse para a gente: "Padre, o senhor está prestando atenção, o senhor está pregando? Onde o senhor pregou o sermão da montanha?" Eu disse: "Olha, que coisa mais fantástica." Mas o Papa ele vai chamar a atenção que o local é uma montanha, que você vê uma planície, um local tranquilo, um local de paz. É isso que nós vemos de fato lá, um local de serenidade. A gente pode ficar pensando assim: meu Deus, como é que o pessoal que se deslocou para vir de tantos lugares escutar o Senhor nesse espaço? Mas aí o Papa vai dizer que no Sinai foi aquelas manifestações muito fortes, de trovão e tudo. Mas com Elias, que é um texto que eu gosto muito também de citar, que está em Reis 19, Elias vai para a gruta do Monte Horebe, que diz esse Monte Horebe é mesmo, Sinai, e Deus se manifesta para ele através de uma brisa suave, não do terremoto, não da tempestade, mas de uma brisa suave, que também muitas vezes eu já disse para vocês que essa tradução daquela manifestação de Deus como brisa suave, o profeta estava lá na gruta, viu um terremoto, ele viu que Deus não estava no terremoto, viu uma tempestade, viu que Deus não estava na tempestade. Quando viu uma brisa suave, ele cobriu o rosto, porque ele viu que Deus estava lá. Essa palavra, essa expressão brisa suave, é uma tradução errada ou limitada de uma expressão que tem no hebraico. Diz que aquela manifestação de Deus que tem lá para o profeta Elias não tem tradução para o português. Foi traduzido como brisa suave, mas uma tradução mais aproximada ainda seria o quê? A voz do silêncio fraco, suave. Um silêncio, uma voz do silêncio que fala de uma maneira muito frágil para a gente. Eu acho fantástica essa tradução dessa brisa suave como voz do silêncio, porque façamos aqui um pensamento, a meditação, de você estar num local de profundo silêncio, mas um silêncio que você sinta que tem a presença de Deus, que você escuta Deus naquela paz, naquela alegria. Que coisa maravilhosa! Também o texto vai dizer de Elias que para a gente escutar Deus a gente precisa silenciar. Por isso mesmo que as pessoas contemplativas falam tanto da necessidade do silêncio, que às vezes para a gente, no mundo urbano, no mundo barulho, muitas vezes o silêncio para a gente é um negócio assim que cansa, que é chato, que é irritante, porque nós não estamos acostumados ao silêncio. Quando nós vamos para o interior, eu acho bacana isso, quando a gente vai para o interior, que às vezes não tem esse movimento de carro para lá e para cá, você está lá no meio do interior, você olha assim, só escuta os pássaros, não é? É aquela brisa, ou então o anoitecer, a própria natureza enche você convida você para uma reflexão. Então, o texto lá do Elias seria essa brisa suave, essa voz do silêncio, na qual Deus fala para o profeta. Então, o Bento ele vai dizer que daquela montanha, a voz suave do Cristo repercutia nos corações de quem o escutava. Isso aqui eu acho também maravilhoso, porque é bom que a gente escute Deus na suavidade, não
vamos dizer, da pancada, né? Porque de repente a gente pode também ouvir na pancada. Mas como é maravilhoso de sentir essa suavidade, porque a suavidade, ela fala muito do amor, da ternura, do acolhimento, da mansidão, da gente ficar desarmado diante de uma coisa que é suave, porque uma coisa que você fica muito apavorado, né? Você fica tenso, mas essa presença de Deus lhe acalma. Então, nosso Senhor, nessa montanha, essa brisa suave, essa voz do silêncio, falando para os corações das pessoas. Deus se revela então na suavidade e nos leva à comunhão. Ele também vai falar de todas as bem-aventuranças. Ele disse que não vai falar do evangelho todo, do sermão todo. Ele pega a parte das bem-aventuranças. Existe um termo técnico para falar de bem-aventurança que é muito estranho para nós, que é chamado os mascarismos. Os mascarismos? Que negócio é esse? Mascarismo seria a mesma coisa de bem-aventuranças. Por quê? Porque vem da palavra grega makareos, que quer dizer os felizes. Então, tomando da palavra grega dos felizes, dos bem-aventurados, se fez essa expressão técnica macarismos. É a mesma coisa de dizer bem-aventuranças. Vez em quando a gente está estudando um texto que fala das bem-aventuranças, tem essa palavra aqui que é um pouco estranha. Então, as bem-aventuranças, o texto vai dizer do bem, que os critérios mundanos são subvertidos. Se fala dos pobres, se fala dos aflitos, se prestigia coisas que o mundo não valoriza. Então, os valores são invertidos. Existe uma inversão dos valores do mundo. O mundo, a mentalidade humana, porque quando a gente fala aqui do mundo, pode se voltar aqui para o Evangelho de São João. O mundo ele pode ser considerado a mentalidade mundana e pode ser considerado a criação. Quando se fala do mundo como criação, claro que é uma coisa positiva, né? Porque a criação é obra do amor de Deus para conosco. Mas quando se fala mundo como uma mentalidade mundana, para dizer uma mentalidade fechada, uma mentalidade egoísta, uma mentalidade fechada para com Deus, uma mentalidade que quer se fechar no poder, no dinheiro. Então, uma inversão dos valores mundanos. O mundo indica para um lado e nosso Senhor vai indicar para o outro. Também ele vai dizer que, na verdade, as bem-aventuranças são uma espécie de biografia de Jesus. Então, eu tomo aqui a bem-aventurança das aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí eu olho para um momento de muita aflição do Cristo, no Getsemane. Então, se eu está no Getsemane, está aflito com aquilo tudo que vai acontecer, Pai, né, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, a minha vontade, a tua vontade. E ali mesmo, no texto do Evangelho de Lucas, tem que um anjo vai consolar nosso Senhor. No Evangelho de Lucas aqui tem esse anjo da consolação. Então o Senhor está numa situação de aflição e ele está sendo também consolado. Mas aquela aflição que o Cristo passa no Getsemane, eu tenho essa percepção. Na verdade, nosso Senhor não teve só aflição no Getsemane. A vida do Senhor foi uma eterna aflição. A pessoa ele sair de um barco, começa a pregar, e pensa que está fazendo oposição a ele. Onde ele chegava, tinha uns fariseus para fazer oposição a ele, queriam perseguir, pregar a morte. Quer dizer, nosso Senhor, na sua vida, estava num constante choque, num constante sofrimento, numa constante luta. O pessoal indo contra ele, não entendendo. E nosso Senhor ficava aflito com aquilo ali. Só que, num determinado momento, essa aflição ela é mais, vamos dizer, clara que aquela aflição que ele tem no Getsemane. Mas quando ele diz bem-aventurados os aflitos, porque são consolados, aquilo é ele mesmo. É nosso Senhor que vive aflito para poder comunicar ao povo a vontade do Pai, a vontade de Deus, o anúncio do Rei, o que ele sofria, a dificuldade que ele passava para poder fazer essa mensagem de Deus, do Pai, chegar aos corações. Então o texto ele é muito feliz de dizer que as bem-aventuranças, na verdade, é uma biografia de como o Senhor vivia. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele era esse pobre espírito, esse pobre que confia totalmente em Deus. Então, já situei para vocês sobre Qumran,
que Qumran vai registrar também que pobres em espírito era uma expressão de fato que era utilizada na época do Cristo. Também para falar ainda sobre essa bem-aventurança da pobre em espírito, o Papa diz que aqueles de fato que revelam para a igreja as bem-aventuranças são os santos. Então ele apresenta na bem-aventurança dos pobres em espírito Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? E Santa Teresinha do Menino Jesus ela vai dizer que os pobres são aqueles que se apresentam de mãos vazias diante de Deus para dizer da pobreza e que permanecem com suas mãos abertas para Deus. Isso aqui são coisas que a gente poderia fazer diversas observações. A gente se apresenta com mãos vazias diante de Deus para dizer que nós somos pobres, que nós dependemos dele. E nós permanecemos com nossas mãos abertas porque é ele que coloca as riquezas nas nossas mãos. Mas também eu escutei um testemunho de uma carmelita que era muito santo, deixou uns registros aí, não estou lembrado o nome da mulher, que ela falava muito isso: quando eu me apresentar diante de Deus, eu não quero me apresentar de mãos vazias, eu quero levar para Deus um monte de presentes. Eu achei isso assim, muito sugestivo, não é? É uma outra perspectiva, porque também tudo que a gente levar a Deus, na verdade foi Ele que nos deu a graça da gente levar aquilo à sua presença. Também se apresentar como um pobre, esperando que seja Deus que nos enriqueça, é confiar na sua providência. Ele vai citar também São Francisco de Assis como um grande exemplo de pobre em espírito. São Francisco, ele aderiu à pobreza por amor ao Cristo, e todas as outras coisas se tornaram secundárias. Quando ele se despe, ele tira a roupa diante do seu bispo e diante do seu pai, da sua família, e saiu lá de Assis para começar uma caminhada nova, ele está dizendo que ele se desapega de todas as coisas para poder começar uma caminhada nova. Ele disse que São Francisco viveu isso de uma forma mais radical, mas que está dizendo para nós que também nós precisaríamos colocar as realidades desse mundo de uma forma secundária. Outra coisa que ele chamou muita atenção sobre São Francisco em relação a essas bem-aventuranças é que ele vai dizer que São Francisco ele vai colocar isso, que essa questão da bem-aventurança não é só debate. O que é isso, meu pobre espírito, isso e aquilo? A gente fica cheio de debates, cheio de racionalizações, a gente esquece de viver aquilo que é colocado. Ele vai falar que não é só um debate acadêmico. Quando a gente fala debate acadêmico, debate de universidade, debate de intelectual, debate será isso, a gente fica querendo saber as coisas só para poder encher a cabeça da gente. A gente continua depois apegado do mesmo jeito como estava antes. Então ele vai falar que isso não é só uma coisa de um debate intelectual. São Francisco apresenta que a palavra de Deus era precisa ser vivida no concreto. Também falando sobre essa pobreza espiritual, ele vai citar São Paulo, essa afirmação muito bela de São Paulo, que ele vai dizer em Coríntios, que nós somos, vivendo a fé em Cristo, é como se a gente tivesse e não tendo. É muito belo isso aqui. Tivesse e não tendo por quê? Porque a gente pode, de fato, ter as coisas. Mas a gente não precisa pegar a essas coisas. E a gente também não precisa ostentar essas coisas. Porque, de repente, tem gente que nem tem e quer aparentar que tem. Ou então, quem tem, a gente sabe que a sociedade da gente é uma sociedade que vai muito pelo ter. Você é valorizado pelo ter que você tem. Pelas posses, pelo dinheiro. Se você não tem, você não vale nada. Então, é interessante como São Paulo fala desse desapego. A gente usar as coisas desse mundo como se não as usasse. Bom, ele também fala de uma bem-aventurança, que nós nos registramos mais na pobreza, mas eu achei importante frisar a pobreza dos passos bem-aventurados, os que promovem a paz, porque deles é o reino dos céus. Não é? Ele vai dizer, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa profecia, ou essa bem-aventurança, é muito importante nos dias de hoje, porque ele vai fazer essa conclusão aqui, ou essa observação. Jesus Cristo, como Rei da Paz, ele derruba as barreiras que separam os povos, que separam as pessoas. Às vezes nós construímos muitas barreiras. Agora mesmo, principalmente a eleição que teve no Brasil, Nordeste contra Sul, Sul contra...
Os muros que se levantaram, é muito fácil a gente levantar muros de divisão, mas o Senhor, Ele vem nos chamar para que a gente possa vencer as separações. Fizemos há pouco tempo, há poucos dias, esse curso sobre a queda do muro de Berlim. O muro caiu, mas quantos muros de divisões existem na sociedade da gente, que precisam vir abaixo, na nossa sociedade mesmo? Fortaleza, foi feito agora esse novo shopping, não é? Que está aí, muito famoso, está dando o que falar. Mas como os shoppings que nós temos na cidade são barreiras, muros, que só vai um tipo de classe, outro tipo de povo não tem acesso. Se algum povo vai chegar num shopping desse, vai para roubar, para fazer alguma coisa errada. Então nós temos muros visíveis, muros invisíveis, que nós precisaríamos ter esse princípio capaz de derrubar essas barreiras. Bom, em cima do Sermão da Montanha, eu queria chamar a atenção para a palavra da providência que tem dentro do sermão. E eu acho que eu vou concluir essa parte do sermão com isto. Ele vai dizer o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Eu não poderia deixar de falar dessa palavra, desse pensamento, porque isso tem muito a ver com a minha família. Eu acho isso muito lindo dentro da minha casa. Meus pais já fizeram 56 anos de casado, foi velho, 56 anos. E ao início da vida deles, eles escolheram um lema para a vida deles. E o lema foi: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será vos dado por acréscimo. Isso aqui a gente, nas missas de aniversário de casamento, é esse texto. Esse texto vai e volta. E eu vejo assim como esse texto foi iluminador na nossa vida, particularmente dos meus pais, porque vocês pensam, meus pais tiveram 14 filhos, morreu um, mas nunca faltou pão para a gente se alimentar. Sempre a providência divina foi muito grande para a nossa família, mas eu também sempre vi meus pais procurando o reino de Deus, procurando a justiça, procurando ser pessoas corretas, procurando ser pessoas sem precisar roubar ou fazer corrupção para poder ganhar o pão dos seus filhos, que eram inúmeros. Essa palavra aqui desse buscar primeiro o reino dos céus, dentro da minha família, eu vejo assim: como seria interessante que as famílias também escolhessem temas dos evangelhos para iluminar a caminhada delas. Segundo, nós vivemos uma sociedade de muita corrupção. As pessoas, por qualquer coisa, estão se vendendo. Por exemplo, esse negócio de vender voto. Candidato que compra outro candidato, que traz os seus próprios eleitores. Agora mesmo nessas eleições eu soube de candidatos aí querendo comprar outros para poder vir. É uma coisa, quem compra candidato também se vende. Entende? É um se vender. Será que a política, o povo espera dentro dos seus representantes que seja apenas uma negociata e não os interesses realmente da população? Então a gente vê tanta corrupção porque as pessoas querem ter, acham que vai faltar comida, vai faltar roupa, querem ter isso, querem ter aquilo. Então o caminho é se corromper, a roubar. Se as pessoas fossem mais atentas ao Evangelho, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Nós precisaríamos acreditar nisso, né? E feliz de nós se fôssemos assim, e se as pessoas vivessem assim, porque o que adianta também a pessoa ter e não conseguir dormir em paz? Porque diz que o melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Não sei se é verdade ou se é mentira, porque eu acho que depois do primeiro, do terceiro e quarto assalto, a pessoa já vai dormir com um pouco mais de... Não é mais do que a pessoa vai dormir com paz ou com menos dor de consciência, que esteja correto ela trilhar para um caminho desse tipo. Então essa afirmação do Senhor, buscar em primeiro lugar, a coisa principal que nós deveríamos procurar na nossa vida é o reino de Deus. Se nós trilharmos esse caminho, as outras coisas vão ser nos dadas com a sua providência. A paz, o amor, a alegria, o trabalho, o emprego, a comida. E a gente precisaria confiar, porque isso aqui é uma promessa, uma palavra de Cristo. Eu escolhi então 2 milagres para falar do Senhor como profeta, como Moisés. Porque havia uma expectativa muito grande que o Messias renovasse os milagres de Moisés, de dar o pão para o povo comer e de andar sobre as águas. A gente vai ver na narrativa do Evangelho de Mateus, vocês prestem atenção,
tem duas narrativas da multiplicação dos pães. A primeira narrativa está no capítulo 14. E logo depois da primeira multiplicação, tem Jesus andando sobre as águas. O Evangelho de Mateus, o Evangelho apresenta a multiplicação ligada a andar sobre as águas. Depois tem uma outra multiplicação, e logo depois das multiplicações de andar sobre as águas, há a confissão de Pedro. É como se tivesse chegado aqui os milagres máximos que o Senhor pudesse fazer, para que o pessoal pudesse reconhecer que de fato ele é o Messias. Então, quando o Senhor multiplica os pães, não é? Ele está dizendo que ele é de fato esse Moisés que está dando o pão para o povo comer. Nós temos então duas multiplicações, uma primeira e uma segunda. Na primeira multiplicação, sobram 12 cestos. Na segunda multiplicação, sobram 7 cestos. É quase a mesma narrativa, mas numa sobra 12 e na segunda sobra 7. Se diz que o sentido na verdade, essa multiplicação foi um fato tão importante que o autor queria enfatizar esse milagre. Agora, aqui uma multiplicação fazia referência às 12 tribos de Israel, ao povo de Israel, e esses 7 cestos fazem referência aos povos pagãos, que é tido como 7. Então, que esse pão que o Senhor está multiplicando, ele está chegando tanto para os judeus, como para os pagãos, como para todos os povos. Mas a multiplicação, o primeiro milagre do pão, então o milagre do pão de Moisés, nós temos no Êxodo 16. O que eu acho interessante é que no Êxodo 16, primeiro existe a murmuração do povo. O povo está passando fome, está com saudade do Egito, que tinha que comer, seguro do Egito. Aí Moisés reza, vê o milagre do pão e das codornizes. Aqui no texto da multiplicação do pão com Cristo, não existe a reclamação do povo, mas o povo também está no deserto. É como se fosse aquela situação do povo lá caminhando no deserto. Nosso Senhor está sendo esse Moisés no deserto caminhando com o povo. Mas ao invés de ele esperar o povo murmurar, ele já tem compaixão, ele se antecipa. Ele tem compaixão do sofrimento e tenta dar uma solução. Ele abençoa o alimento e faz essa multiplicação. Bem, um outro texto, então, que está bem casado com a multiplicação dos pães, é o milagre sobre as águas. Então, quando o novo Moisés, o Messias, deveria repetir o milagre de atravessar as águas, o rio, o mar, a pé enxuto. Então, quando nosso Senhor anda sobre as águas, ele está renovando o milagre da travessia do Mar Vermelho. Isso aqui tem a ver diretamente com o Mar Vermelho. Então, nós temos então 2 milagres que havia a expectativa que o Messias renovasse e nosso Senhor renovou. Quando nosso Senhor fez esses milagres, para quem estivesse entendendo ou querendo entender, estavam sabendo de fato o que é que o Senhor estava fazendo aqui. Não é um milagre à toa, não é só um milagre de dar pão para o pessoal comer. Não é um milagre só para ficar fazendo show para trás para as águas. Ele está confirmando, através daqueles milagres muito especiais, que ele é o Messias. Tá? Inclusive, eu acho estranho que esses fatos eles não emergem dentro do processo do julgamento do Cristo. Ele disse que era o Messias, não sei o que, ele se diz o Messias, mas não emerge que ele fez de fato a multiplicação dos pães, que foi um milagre testemunhado por tanta gente. Bom, esses 2 milagres aqui, vamos dizer, dão as credenciais para que o Senhor se apresente mesmo como Messias. É muito importante a gente ver isso aqui, tá? Porque a gente pode pensar que é só um milagre de pão qualquer, um milagre de andar sobre as águas qualquer. Não, tem um sentido profundo. Mas sobre esses 2 milagres, então, eu queria fazer uns comentários. Primeiro, são milagres, tá? O Flávio José, nesse livro aqui, sobre a história dos hebreus, ele fala sobre um personagem que é o Cristo, que esse texto é exatamente chamado Testamento Flaviano. E esse texto aqui, por exemplo, quando as pessoas querem falar sobre o Jesus histórico, o personagem que veio na história, esse manual aqui é um manual super importante,
porque é de um historiador da época de Nosso Senhor, que não era do grupo do Cristo, e que soube desse personagem, falou desse personagem. Então é um documento histórico fora dos evangelhos. E ele disse que esse rapaz fez umas obras muito importantes. Deixa eu ler para vocês. É o 772. Eu vou ler esse testamento flaviano para vocês. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre. Os mais ilustres, dentre os de nossa nação, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então, esse testemunho desse cara aqui é muito estranho, né? Ele parece mais um cristão do que um historiador. Então, existe um debate muito grande se algumas partes desse texto do Flávio José se de fato é autêntico, porque ele diz que tem um debate longo. Inclusive, quem quiser pegar na internet Testamento Flaviano vai encontrar um debate sobre esse texto, que tem os prós, os contras. Mas tem gente que diz, não, essa mudança de maneira de falar que tem no texto, ele também em outros momentos ele fala que é possível que esse texto todo seja autêntico. Então, o que diz aqui o texto histórico que eu queria chamar para você, como historiador, é que fala que Nosso Senhor fez milagres e queria fazer milagres. Então, dentro de um próprio manual desse, com todo o debate que existe em cima dele, tem essa questão dos milagres. Porque o negócio dos milagres, hoje, tem um tipo de teologia racionalista que diz que os milagres, na verdade, foram invenções. Foram mitos que os discípulos criaram, mas que, na verdade, não aconteceu. É, por exemplo, a linha que esse autor vai registrar. Então, ele vai dizer, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães. Na verdade, não houve multiplicação dos pães. O Cristo dividiu o pão dele, os outros viram e dividiram o seu pão, então não foi a multiplicação dos pães, todo mundo dividiu. Ou então também, os discípulos estavam com pães nas cavernas, quando foi na hora de dar o pão, eles tiraram os pães e houve uma ideia de multiplicação, quer dizer, houve um truque para dizer que houve multiplicação. Esse negócio de andar sobre as águas, na verdade, o Senhor não andou sobre as águas. Nosso Senhor tinha uma história de Paulo lá, que ele foi andando sobre essa história de Paulo, e isso foi o milagre de andar sobre as águas. Quer dizer, o pessoal encontra maneiras para dizer que os milagres não existiram. E eu digo o seguinte, isso são explicações para quem não tem experiência de Deus. Porque a gente que tem experiência com Deus e vai vendo o testemunho das pessoas, milagres são coisas que continuamente estão acontecendo. Às vezes tem coisas mais simples, mas tem coisas impressionantes. Por exemplo, vamos falar com um grande milagre aqui, que nós estamos no mês de outubro. Amanhã nós vamos encerrar as caminhadas com a imagem de Nossa Senhora nas casas da comunidade aqui da paróquia. Mas nós estamos 97 anos do milagre do sol que aconteceu lá em Fátima. O milagre do sol foi um negócio impressionante. Temos registros lá nos jornais, a multidão vendo o sol se mexendo para lá e para cá. Mas que negócio é esse? Que coisa é essa? Então Deus que mexe com o sol para lá e para cá não tem condição de multiplicar o pão aqui e acolá? E a gente tem vários testemunhos sobre isso. Mas então os milagres, eles falam de um poder de Deus dentro da nossa vida para nos consolar, para nos orientar, para nos ajudar. Eu queria então dizer que fazer uma afirmação que isso aqui não é enrolação. Os evangelhos, eles falam de muitos milagres que o Senhor realizava. E eu queria me deter aqui então sobre o milagre sobre as águas.
que muitas vezes a gente reflete muito no milagre dos pães, o pão que está muito próximo à necessidade da gente se alimentar, é muito fácil a gente captar um sentido. Mas para mim, esse caminhar sobre as águas, ele é um milagre. Se o Senhor fez esse milagre para confirmá-lo como Messias, tem um sentido. Então eu gosto muito de meditar nesse milagre. Por exemplo, Nosso Senhor estava lá com os discípulos, despede os discípulos, eles vão na frente dele. Estranho, Nosso Senhor despediu os discípulos e ele fica lá em oração. Quando é por volta de 3 horas da madrugada, Nosso Senhor fala com uma pirata. Ele vê de longe que o barco está agitado. O barco está em ondas agitadas. Eu gosto muito disso aqui, porque nesses dias eu li um texto, nós estávamos estudando aquilo também, fizemos um curso sobre socialismo e comunismo. E o Trotsky, ele vai dizer, o comunista lá, ele vai dizer que tem pessoas que gostam de andar só em águas tranquilas. As águas da luta do comunismo é para entrar em águas mesmo agitadas. Nós temos que entrar na agitação. Eu achei interessante isso, porque muitas vezes o pessoal que não tem fé em Deus mete as caras de entrar em águas agitadas e muitas vezes nós não queremos enfrentar. Ele ficava fazendo hora. O barco desse pessoal não enfrenta onda agitada não, mas o nosso vai nas ondas agitadas sim. Mas o texto do Evangelho, ele diz que os discípulos entraram em ondas agitadas, mas estavam lá se perturbando um pouco. E então eu entendo que nós também devemos ter a coragem, se enviados pelo Cristo, de enfrentar as ondas tranquilas ou agitadas, de preferência tranquila, né? Mas então, ele sai 3 horas da madrugada, em caminhada, e vai tremendo sobre as águas. Os discípulos ficam com medo, pensam que é um fantasma, depois entendem que é o Senhor, e Pedro arrisca caminhar também. O Senhor sai com medo, deixa eu ter um encontro. Ele arrisca dar uns passos, mas fica com medo, afunda. Nosso Senhor socorre e diz, né, homem de pouca fé. E os discípulos ficam impressionados com aquilo ali. Tu és de fato filho de Deus. Depois eles descem do barco, chegam no local, e assim que ele chega, multidões vão atrás dele, só para tocar no Cristo, e são curados. Quando ele desce desse milagre, não está dito que o Senhor desceu para ensinar. A gente sabe que o Senhor ia de um lado para o outro para ensinar, mas o que está dito é o seguinte, que quando o barco chegou lá do outro lado, assim que ele chegou, o pessoal foi para cima para tocar pelo menos nas vestes, e o Senhor ia curando o pessoal. Ele enfatiza nessa andança dele aqui os milagres que ele faz no meio do povo doente. O que é que eu entendo aqui desse milagre? Tanta coisa, mas eu diria o seguinte, que nós, na nossa fé, é caminhar sobre as águas. Na verdade, uma vida de fé, uma vida de ser cristão, na sociedade que nós vivemos, é caminhar sobre as águas. A vida de fé nos desafia constantemente a dar passos que, se a gente for olhar para o lado humano, dos valores humanos, a gente não dá certos passos. Então a fé nos convida a arriscar, olhando para o Cristo e seguir em frente. Eu vejo que, na verdade, esse milagre é um convite para que nós sigamos o Cristo, não de uma forma acomodada, mas com olhar de fé. Tá? Também é assim, que se o Cristo está se manifestando para nós nessa caminhada, não é? Ele também está dizendo, a gente afunda, desiste, desanima, porque nos falta fé nele. Se a gente tivesse de fato fé nele, nós não afundaríamos. Então o fato da gente cair, afundar, às vezes na vida, está relacionado com a nossa fé que nós temos no Cristo. E se nós também pedimos o socorro, mesmo afundando ao Senhor, a gente deve ter até humildade. Eu acho que legal, São Pedro pediu socorro, né? Estendeu a mão, o Senhor pegou a mão dele. Quer dizer, a pessoa que afunda também tem que se deixar ajudar, porque eu estou afundando, não quero ajuda de ninguém, vai-te, não é? Mas se eu estou vendo que eu não estou com mais força para pedir socorro mesmo a Deus, e Deus vem em nosso socorro. Também aqui nesse milagre ele vem muito, que a conclusão está muito ligada que o Senhor se manifesta, ele vence a comunidade, o grupo, os discípulos com o Senhor, eles atravessam aquilo ali para levar a beleza da presença do Cristo aos mais sofredores, que é manifestada
no sinal de gesto de cura aos doentes. Então, o Senhor se apresenta aqui como o novo Moisés, como aquele que veio libertar o seu povo, mas voltando à bem-aventurança que promove a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Eu acho incrível um registro que tem da vida do Senhor. Quando o povo está esperando o Messias, quando ele está altamente conhecido, o pessoal está falando dele, está no Ibope lá em cima, ele vai para Jerusalém, o pessoal esperando o Messias guerreiro, ele entra como um Messias em cima do jumentinho, desarmado, um Messias de paz. Aquela maneira do Cristo entrar em Jerusalém, não acreditando na força das armas da violência, mas acreditando que a sua presença, o seu discurso, o rei da sementinha, é mais forte que qualquer outra violência que possa existir no mundo, até mesmo no Império de Roma, aquilo ali para mim é algo assim profundamente provocador. Esse é o nosso Messias. O Messias que veio nos libertar, não com violência, não com guerrilha, não fazendo conflito para que a violência seja parteira da sociedade, mas que veio nos transformar, nos libertar através da paz que brota profundamente do seu coração, do seu reino, do reino de Deus. E nós desejamos, com essas poucas palavras que nós refletimos sobre o Evangelho de São Mateus, que também essas bem-aventuranças, particularmente da pobreza em espírito, da paz do Cristo, chegue ao seu coração, da sua família, do seu trabalho pastoral, do seu trabalho político, da sua esperança de transformação da sociedade. Não podemos nos deixar levar pela mentira da violência e quebrar essa violência através dessa fé, dessa confiança que o Cristo nos concede. Que nós não podemos afundar na violência, nem no desespero das propostas sociais, de qualquer maneira, mas que o Cristo ajude a mim e a você, ao nosso Brasil, a poder seguir em frente, em paz, e levando também essa paz a todos os povos. Deus os abençoe.